Queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é uma noite de bênção, uma noite oportuna para falarmos acerca das coisas santas do nosso Senhor. E queridos, estamos vivendo um tempo de preocupação, mas ao mesmo tempo estamos vivendo dias de regozijo e alegria no Senhor, porque nós estamos vendo nos nossos dias a maravilhosa palavra do nosso Senhor se cumprindo na sua íntegra na nossa geração. E isso para nós, irmãos, é motivo de estarmos de pé, firmados na palavra do Senhor, na esperança gloriosa da sua vinda, na esperança de estarmos com Ele, independente de qualquer que seja a situação adversa, a situação que vem sobre nossas vidas. Gostaria, irmãos, nesta hora de meditar com os irmãos na palavra do Senhor, que se encontra na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Temos alguns versículos aqui que precisamos e gostaríamos de estar lendo e falando acerca deles, porque para nós, irmãos, o momento é de expectativa, o momento é de estarmos olhando para o alto, como diz o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 4 da primeira carta universal do apóstolo Pedro, no versículo de número 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Queridos, quando o apóstolo ele traz a meditação dos irmãos da igreja, dos seus primórdios, essa reflexão, ele está pensando exatamente naquilo que o Senhor Jesus disse quando olhamos o evangelho que Mateus nos escreve no seu capítulo 24. O apóstolo ele traz à sua mente neste capítulo e neste versículo é o que o Senhor prometera e o que o Senhor falara acerca das coisas futuras. Nós temos no decorrer da história alguns momentos escatológicos, desde os profetas do Antigo Testamento, e depois pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e depois pelos apóstolos, como no caso do apóstolo João, no livro de Apocalipse. Mas nessa feita, João está trazendo à memória as palavras do Mestre, do nosso Senhor. Quando os discípulos o questionam acerca de três coisas naquele episódio, ele questiona ao Senhor acerca de quando seria a destruição de Jerusalém, a destruição do templo, que o próprio Senhor Jesus tinha falado. Naquele mesmo momento ele questiona acerca de quando será a vinda do Senhor, e ele questiona também acerca de quando será a restauração de Israel. A gente vê ali três perguntas dentro de um mesmo plano e três respostas do Senhor Jesus dentro de um mesmo plano. E dentro dessa resposta, dessas três respostas do Senhor, ele traz uma resposta que fala acerca do arrebatamento da igreja, acerca do seu retorno para buscar a sua igreja. E o apóstolo o apóstolo Pedro, aliás, ele fala nesses versículos acerca disso. Então, no versículo 7, ele começa dizendo assim: irmãos, está próximo o fim de todas as coisas. Ele já estava começando a perceber que as profecias da qual o Senhor Jesus falara, já estava se cumprindo naqueles dias. Uma parte da profecia já estava começando a se cumprir com a perseguição da igreja, com a morte de alguns irmãos. E ele diz: irmãos, visto que está próximo esse fim, sede sóbrios e vigiai. E queridos, esta palavra ela traz para os nossos dias e para
o final do ano passado, o começo deste ano, ela tem tido um peso de revelação muito grande devido aos últimos acontecimentos. E agora o acontecimento que está marcando a nossa vida, marcando a nossa história, fazendo com que esta palavra venha a ter vida com um sentido muito claro, é essa pandemia que estamos vivendo e que as manchetes tanto falam e tudo que a gente vê, o caos que tem se instalado no mundo devido a esses acontecimentos. E aí, mais uma vez, nós entramos dentro desta palavra e pensamos, próximo está o fim de todas as coisas. E o apóstolo, ele nos aconselha a ser sóbrio, a estar com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso ser totalmente lúcido, capaz de analisar as coisas. Ser sóbrio é ter uma capacidade mental esclarecedora, a ponto de analisar, verificar e entender o que está acontecendo. E a partir do momento que com essa sobriedade nós observamos, nós analisamos os acontecimentos do mundo, analisamos à luz da palavra de Deus, nós precisamos começar a estar atento. E vigilância fala de estar continuamente atento, estar em posição de sentinela, observando todas as coisas, observando os sinais que a palavra do Senhor ela tem nos dado e que o mundo hoje está nos dando, para que nós venhamos entender que realmente o Senhor Jesus está às portas. No versículo de número 12, o apóstolo diz assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos provar, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Não acheis estranho quando estas coisas, quando essas provações começarem a acontecer. O apóstolo ele estava fazendo menção naquele tempo das perseguições que já haviam de começar sobre a igreja do primeiro século. Mas ele também fazia menção aos crentes de todas as épocas. E queridos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. Existe uma geração que é a geração que está marcada para ver o arrebatamento da igreja. Essa geração, ela nasceu após a restauração de Israel, que é uma das promessas do Senhor que marcaria o início da última geração, e eu creio nisso. E nós estamos vivendo essa geração que viu o retorno de Israel, que viu a pátria de Israel ser restabelecida, que viu a promessa do Senhor cumprindo. Esta geração, ela ainda não tinha experimentado algo da forma que estamos vendo nesses últimos meses. E nos causou espanto, porque é uma geração que não sofreu, especialmente a geração do nosso país, os nossos irmãos do Brasil. Eles ainda não experimentaram nada que pudesse se comparar a um evento desse. O mundo parando diante de uma calamidade invisível. E hoje muitos dos nossos irmãos estão assustados devido à evidência da volta do Senhor Jesus. Mas, queridos, Paulo, ele fala alguma coisa muito interessante no final da jornada da sua carreira ministerial. Ele diz assim: olha, eu já estou sendo oferecido como oferta, a minha partida está próxima. Ele cita que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira, guardou a fé, e ele diz assim: olha, desde agora está reservado para mim a coroa que o justo juiz me dará naquele dia. E ele diz assim: mas não somente a mim, mas dará também a todos os que amam a sua vinda. Então, de que maneira nós podemos observar estes sinais
Qual será o nosso comportamento ao verificar que o Senhor Jesus está voltando? Um comportamento de noiva que ama o seu noivo. E a noiva que ama o seu noivo, sabendo que o seu noivo está vindo para buscá-la, ela tem que ser uma noiva preparada, uma noiva que está com seus trajes nupciais prontos, com as suas vestes branqueadas, com o seu perfume, com o seu banho tomado. Está uma noiva limpa, purificada e vestida, pronta para seguir o noivo. Por isso que o apóstolo diz assim, a todos aqueles que amam a sua vinda. Amar é aguardar a presença com ansiedade, com alegria, com a alma cheia de esperança. E os sinais que nós estamos vendo hoje não é um sinal para que nós, igreja do Senhor, venhamos estar apavorados, assustados, com medo. Não, é um sinal de esperança. Porque o Senhor Jesus diz assim, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para o alto, porque a vossa redenção está próxima. A igreja do Senhor, ela não pode de maneira nenhuma ser uma igreja que vê esses eventos, que analisa esses eventos com um ar de susto, de pânico, de medo, de pavor. Não, irmãos, é um olhar de esperança, um olhar de amor, porque o nosso Senhor, Ele está vindo para nos buscar. Queridos irmãos, e o apóstolo Pedro, ele traz estas meditações ao nosso coração. No versículo 17, ele fala algo interessante, que é acerca da provação, e essa provação ela começa primeiro pela casa do Senhor. E é um tempo de provação para nós, porque, irmãos, analisem as decisões que nós, como igreja do Senhor, tomamos, no sentido de, nesse momento de crise, de epidemia, de estarmos em nossa casa. E, queridos, eu quero abrir aqui uma leve brecha para dizer para os irmãos que tem sido uma bênção. Cultuar ao Senhor no templo, irmãos, é necessário. Estarmos reunidos com os nossos irmãos é necessário. É bênção de Deus, é ordenança do Senhor, é mandamento do Senhor. Os trabalhos na obra do Senhor, no templo do Senhor, são mandamentos do Senhor, é a obra do Senhor, precisa ser feito. Mas, queridos, muitas das vezes, nós, obreiros e a igreja de forma geral, nós nos envolvemos de tal maneira nessas coisas que nos esquecemos da primeira igreja, que é a nossa casa, que é a nossa família. E às vezes, irmãos, em casa está tudo destruído. Não há momentos de comunhão com os filhos, com o esposo, com a esposa. Não há momentos de meditação, não há momentos de oração, mas nós estamos a todo vapor nos templos, nas reuniões, mas a nossa casa destruída. Esse tempo que o Senhor tem nos reservado, essas últimas semanas, essa quarentena que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, para nós é uma oportunidade de nos encontrarmos no Senhor. A provação, ela vem para nós nos descobrirmos, para sabermos em que nível nós estamos. Será que na nossa casa nós temos comunhão para dobrar o joelho e fazer ao Senhor um culto de adoração? Juntamente com os nossos filhos, juntamente com a nossa esposa, juntamente com o esposo? Será que nós temos comunhão no nosso lar, porque é lá que começa o culto, para fazer isso? Ou nós temos uma desculpa para fazer somente fora da nossa casa, porque a nossa casa não tem comunhão? E esse tempo de provação, irmãos, nos leva a meditar, porque se estivermos bem lá fora e estivermos mal aqui dentro do nosso lar, nós não seremos parte dessa igreja que vai ser arrebatada, nós não somos noiva. Nós estamos nos enganando a nós mesmos, mas quando a palavra de Deus nos confronta, quando os eventos nos confrontam para nos colocar em ambientes como o nosso lar, é tempo de pararmos para rever os conceitos, para rever a comunhão com a nossa família. É um tempo de Deus, é um tempo novo de Deus. Muito em breve estaremos de volta aos nossos cultos. E eu estou certo de que o Senhor, Ele tem um tempo novo de avivamento,
porque começou a mudar as estruturas de quem nós somos no nosso particular e no nosso íntimo. Deus quer algo novo conosco nesse tempo. Deus quer uma noiva pura, que tenha santidade não só de aparência, mas uma santidade de verdade. E essa santidade de verdade, ela é medida quando estamos sozinhos com Deus. Essa santidade, ela é medida quando estamos reunidos com aqueles que estão mais próximos, que nos conhecem, que sabe quem somos no dia a dia. É lá que a nossa santidade, ela é testada. Então tome este tempo, irmãos. Pegue este tempo para tirar momentos com Deus. Tirarmos momentos de oração intensas com Deus. Oração pela nossa edificação, pela edificação da nossa casa, da nossa igreja local, do nosso país, da nossa cidade, da igreja do Senhor nos quatro cantos da terra. Porque o dia do Senhor está chegando e nós precisamos estar alicerçados na sua palavra em verdade. Queridos irmãos, que nós venhamos acordar deste dia difícil, com um novo pensamento. Perto está a volta do Senhor. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Esta é a palavra do momento. Sobriedade, vigilância e oração. E eu estou certo de que grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio e fará no nosso meio. Que Deus, através do seu Espírito, continue falando aos nossos corações, nos abençoando com as suas ricas bênçãos de paz e de prosperidade, aguardando a volta do Senhor até que Ele venha. Deus abençoe os irmãos.